Quantas vezes você já se humilhou por amigos que não eram amigos seus, por relacionamentos, e quantas vezes você vai continuar se humilhando, pagando de ridículo na frente dos outros? Se você já fez isso, esse vídeo é pra você, eu espero que você goste, espero que te ajude. Mas antes disso, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, também não se esqueçam de dar o seu like e me seguir nas minhas redes sociais, que não tá passando aí na tela, e o resto tá na descrição. A gente costuma passar por coisas que é como flashbacks. Quantas vezes pessoas fazem a gente se sentir humilhada e a gente não reage? Quantas vezes a gente vai continuar deixando os outros humilharem? E quantas vezes vamos continuar se humilhando pelos outros? Quantas vezes uma pessoa já chegou na gente e falou que a gente estava sendo ridícula e a gente ficava sem entender porque ela estava falando isso? Mas literalmente, às vezes a gente está pagando de ridículo e nunca percebemos. Às vezes a gente está em uma situação, está em uma amizade que não faz bem pra gente, porém achamos que se a gente ficar sozinha, só com si mesma, vamos se sentir deprimidas, não gostamos muitas vezes da nossa própria companhia. Então, quando nosso corpo, nossa mente costuma preferir ficar com pessoas que não fazem bem pra gente do que ficar sozinha. Porque na nossa cabeça, ficar sozinha é como se fosse ficar trancada dentro de um quarto, tudo escuro, sem luz nenhuma, sem poder fazer nada, só ficando ali sozinha. Então, muitas vezes não gostamos da nossa própria companhia, porque nunca paramos para experimentá-las. Vocês, às vezes, e eu também, temos que passar um tempo refletindo, tirar um dia de reflexão, tirar um dia para refletir. Porque, gente, refletir faz muito bem. Refletir sobre nossas amizades, sobre nossos relacionamentos, sobre com quem estamos se envolvendo, se aquilo dali é certo, se estamos fazendo coisa certa, ou se estamos fazendo aquilo dali para não ficarmos sozinhas, com medo de ficarmos sozinhas ou sozinhos. Muitas pessoas que eu conheço continuam tóxico, abusivo e várias coisas por medo de ficar sozinha. E nisso que a gente tem medo, a gente começa a se humilhar pelo outro. Começamos a fazer coisas que não fazem bem pra gente. E começamos a deixar os outros nos humilharmos. Porque preferíamos continuar sendo humilhados do que ficarmos sozinhas. Então essa parte é mais reflexão. Pra você pensar se você gosta da sua própria companhia. Se você, às vezes, não larga aquele seu amigo, aquela sua amiga tóxica, aquele seu relacionamento tóxico, por conta do medo de ficar sozinha. Muitas vezes na nossa vida a gente vai ter que aprender isso, por conta que muitas e muitos de nós nunca paramos para sentir a nossa própria companhia. Nunca valorizamos a nossa própria companhia. Então, como se a gente não valoriza a nossa própria companhia, como as pessoas do lado de fora vão valorizar a nossa própria companhia? Se a gente não se dá o respeito, como o próximo vai nos dar o respeito? Se a gente não para de se humilhar agora, como o outro não vai parar de humilhar a gente? Então, é muito importante para você refletir. Porque às vezes a gente está em um estado que a gente não consegue enxergar o que estamos fazendo. E só conseguimos enxergar depois que dá tudo feito. Depois que aconteceu, às vezes se iludimos com coisas que pessoas escrevem, com coisas que a gente entendeu em outro jeito. E é muito triste, porque o medo começa a controlar a gente começa a pensar em várias outras coisas, o que poderíamos ter feito diferente. Aquela cena, começamos a repassar aquela cena sem parar por vários dias, várias noites, várias madrugadas, várias tardes. E continuamos repassando, porque o nosso cérebro, a gente meio que envia um negócio pro nosso cérebro, tipo assim, não superei. Então, não continua, não para de enviar isso pra ele, não para de passar essa cena na minha cabeça. Porque a gente fica imaginando várias formas que poderiam ter sido diferentes. Só que aquilo que você fez já tá no passado, e a gente não pode mudar o passado. O que existe pra gente, não existe o futuro. Eu acredito nisso. Não existe o futuro, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Passado são resquícios de memória que ficam na nossa cabeça. São lembranças que ficam na nossa cabeça. A única coisa que a gente pode fazer é o agora.
O que a gente pode fazer agora para que lá na frente a gente talvez tenha uma garantia de alguma coisa. Óbvio, se você pode tirar as melhores notas na escola hoje, mas isso não significa que você lá na frente vai ser trilionária, bilionária. Isso não significa. Mas isso vai te dar uma garantia do que você pode fazer lá na frente. Isso é a mesma coisa que os nossos atos. O que a gente fez no passado não fala sobre a gente hoje. O que eu fiz há 5 minutos atrás não sou eu hoje. Porque são pessoas com cabeças diferentes, modos de pensar diferentes. Hoje eu posso pensar uma coisa e amanhã eu posso pensar outra. Porque isso faz parte do ciclo da vida. Então não adianta a gente ficar se cobrando por uma coisa que já passou. A gente tem que tentar melhorar o agora. Fazer com que essa situação possa melhorar no agora, não no futuro, nem no passado, e sim no agora. Foque sempre no agora. O que você pode fazer no agora para melhorar o seu futuro. O que você pode fazer no seu agora para que no futuro você tenha uma relação melhor com aquela pessoa. E assim vai. Mas tem certas vezes, certas pessoas, que não vale a pena se humilhar. Tem certas vezes que a gente se humilha sem perceber. E só percebemos depois que já aconteceu. E quando já aconteceu, ficamos super tristes e ficamos, meu Deus, como que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Eu sei que não era pra eu fazer isso. Então por que eu fiz? Por que eu continuei fazendo? Por que eu continuei falando com aquela pessoa? Por que eu continuei me humilhando para aquela pessoa? Porque eu não dei uma pausa e parei, tipo, calma, o que eu tô fazendo é certo, o que eu tô fazendo, eu tô me humilhando pra aquela pessoa. O que eu tô fazendo agora vai me ajudar no futuro ou eu tô me... Não, como eu posso usar uma palavra? Eu tô me ajudando no futuro ou eu estou meio que atrasando o meu futuro? Às vezes, na maioria das vezes, quando acontece alguma coisa na sua vida que envolve pessoas, que você vê no seu dia a dia, que você costuma ter uma convivência muito grande, que a gente fala alguma coisa, que a gente faz algum ato, a gente comete algum ato com aquela pessoa e a gente começa a ter vergonha, porque percebemos que não era aquilo que era para ser feito, porque também percebemos que o que a gente fez estava errado, que a gente estava se humilhando, e a gente não deve se humilhar pelos outros. Porque a partir do momento que a gente se humilha na frente dos outros, eles meio que se dão o direito de nos humilhar. E outra coisa, quando a gente para pra pensar que a gente... Uma coisa do cotidiano que a gente nem percebe, mas quando percebemos, já estamos se deixando ser humilhados pelo próximo. Às vezes são situações básicas no dia a dia, como um apelido aqui, um nome ali, chamar de alguma coisa aqui, chamar de alguma coisa ali, sofrer bullying aqui e não reagir. Não reagir no quesito de não falar nada. Eu vi um vídeo no TikTok que uma menina falava, ela estudava, se não me engano, psicologia, algum negócio assim, e ela meio que ensinou como reagir em situações assim. Então, quando uma pessoa vem pra cima de você, te dando apelido, falando que você é isso, falando que você é aquilo, por mais que você saiba que você não é, porque se você tem no seu coração e se você tem na sua consciência que você não é aquilo que eles estão falando, então você não precisa deixar eles te falarem. E mesmo se for, eles não têm esse direito de falar isso de você, porque só você pode designar o que você é agora, o que você foi e o que você vai ser. Somente você. Porque só você estava com você nos seus momentos tristes, só você estava com você nos seus momentos felizes e assim por diante. Então, não devemos deixar se humilhar por pessoas que não estavam com a gente, porque devemos priorizar a nossa própria amizade, nossa própria companhia. Então aí entra uma parte de autoconfiança, que eu vou fazer um vídeo explicando pra vocês, mas aí é onde entra uma parte pra você se autopriorizar. Então, quando a pessoa vem falando pra você, ai, você é isso, ai, meu Deus, você parece muito aquele personagem, ai, meu Deus, você tá muito magra, você tá muito gorda, isso não importa. Quando ele vem pra cima de você, ele ou ela, tanto faz, você para e fica encarando, não fique gritando, porque isso é muita humilhação, gente.
muita humilhação por conta própria, porque eu já fiz isso. Então, não fique gritando, só pare e fique encarando a pessoa. Quando ela terminar de falar, você começa a questionar. Tipo, por que você tá fazendo isso? Sabe que isso tá ridículo, né? Sempre séria e com um tom calmo. Porque vai demonstrar que você tem autoconfiança e que você não tá entendendo porque ele tá fazendo aquilo. E as pessoas que estão em volta de você vão perceber que o que ele está fazendo é ridículo, que não tem a mínima necessidade dele fazer aquilo. Então questione. Quando vierem te zoar, vierem fazer bullying, que vocês comecem a questionar a pessoa. Tipo, por que você tá fazendo isso? Por que você tá falando isso? Isso tá ridículo. Meu Deus, você precisa falar isso. Senhor, você é ridículo, você não cresce. Começa a questionar a pessoa. Que a pessoa vai começar a se sentir meio que, tipo, meio estranha, vai começar a se sentir meio ridícula. E não somente ela, as pessoas que estão ao redor dela vão começar a perceber o quão ridícula foi aquilo que ela falou. E também vão começar a olhar pra ela, tipo, caraca, o que você fez foi ridículo, cara. Pra que você falou aquilo? Meu Deus, você é ridículo. Então, gente, é assim que você tem que agir. Você não tem que ficar gritando, porque isso é muita humilhação. Além de não funcionar ficar gritando ou batendo, porque eu vejo isso acontecendo, gritar, bater na pessoa, xingar, não vai levar você a lugar nenhum. Só vai se sentir mais humilhada ainda. E por mais que naquele momento, naquela fração de milésimo de segundo, não pareça, depois de uns 5 minutos você vai parar e vai falar: meu Deus, por que eu fiz aquilo? Eu tinha várias coisas pra poder falar e eu só falei aquilo, eu só bati nele, eu só xinguei ele, por que eu fiz aquilo, sendo que eu sei o que eu posso fazer. Então, nesse tempo que a pessoa estiver falando um monte pra você, você para na frente dela com bastante autoconfiança, você para e fica encarando. Tem que encarando nisso que você tá encarando, você tenta sempre se lembrar de não ficar gritando, não ficar xingando, não ficar batendo. Sempre com autoconfiança e alto poder. Sempre, tipo, beleza, porque você tá falando isso, é ridículo o que você tá fazendo. Sempre lembrando do que a pessoa tá fazendo é ridículo, que ela não precisa daquilo dali pra se sentir superior, pra se sentir melhor do que você. Então, eu acho que aí começa um pouco de pare de se humilhar pelos outros e ame-se. Comece a se amar. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante que a gente deve fazer. Começar a priorizar a gente, começar a ter autoconfiança na gente. Autoconfiança tanto na fala, tanto no jeito de agir, porque isso influencia muito no jeito que as pessoas te veem. Se você é uma pessoa que fica... não vou criticar, até porque, como eu falo, façam o que eu falo, mas não façam o que eu falo. Às vezes eu própria tenho que ouvir o que eu falo, porque é muito difícil, às vezes, botar em prática pra largar aquilo que a gente já vem fazendo. É muito difícil largar uma coisa que a gente vem fazendo há um bom tempo. Então eu sei como é difícil. Eu sei que como pra você, agora parece ser a coisa mais impossível do mundo. Mas acredite, vai por mim, não é a coisa mais impossível do mundo. Juro, não é a coisa mais impossível do mundo. Você tentar se controlar, controlar sua fala, controlar o seu vocabulário. Não é a coisa mais impossível do mundo. Controlar seu comportamento. Não criticando, mas você acha que ficar pegando todo mundo pra parecer que todo mundo te quer, pra parecer que, eu sou melhor porque eu já beijei tantas pessoas, e jogar na cara de outros que nem nunca beijaram, isso vai te fazer superior a eles? Não, isso pode te gerar apelidos. E às vezes a gente não quer aceitar, mas às vezes a gente tem a consequência. Que a consequência, ela vem de um ato que a gente cometeu. Então, se você é uma pessoa que pega todo mundo, sai beijando todo mundo e fica se gabando por isso, provavelmente, não sei, não querendo criticar ninguém, mas provavelmente vão ficar te chamando de várias outras coisas que não vou citar nesse vídeo, mas que praticamente metade das pessoas sabem. Vão ficar te chamando de... Eu duvido se você quer chamada disso. Você não precisa. Você não precisa. Lembre-se, pra você se sentir melhor consigo mesma, você não precisa ficar pegando os outros. Você não precisa ficar pegando Deus e o mundo em uma festa. Você não precisa se humilhar pelos outros. Pra você se sentir melhor consigo mesma, você precisa se amar e amar a sua companhia. Depois que você se amar a sua companhia e tiver autoconfiança, meu amor,
Não tem ninguém que te segure nesse mundo, porque eles vão falar, meu Deus, ela mudou muito. O que ela fez? Mas eu não consigo reparar o que ela fez para mudar tanto. Então, essas são as coisas básicas. Se amar em primeiro lugar, amar sua própria companhia. Ter autoconfiança. Autoconfiança é uma coisa muito importante, gente. Muito importante. E não deixar se humilhar. Nunca deixar se humilhar pelas pessoas. Também não se humilhar pelas pessoas e nunca deixar as pessoas te humilharem. Entendeu? Então comece a se priorizar, comece a se amar. Tire dias na semana para se cuidar. Porque o tempo que você gasta no celular procrastinando, o tempo que você perde mexendo horas no TikTok, horas no Instagram, esse tempo seria o tempo que você estaria estudando alguma língua nova. Seria o tempo que você estaria vendo um hobby novo para você fazer. Seria o tempo que você talvez estaria lendo. Ou vendo um novo estilo para você de roupa, ou como estudando alguma matéria da escola, estudando alguma coisa que você queira fazer. Às vezes a gente esquece que a gente quer fazer por conta do celular. Então tira um dia, assim, tira uma tarde, dependendo se você estuda de manhã, tira uma manhã, dependendo se você estuda à tarde ou à noite, tanto faz, mas tire umas horas para você anotar suas metas. Se você nunca anotou, anote suas metas, coisas que você quer cumprir e que, acredite, vai por mim, você consegue cumprir. Por mais que ninguém fale isso pra você, eu tô te falando, você consegue cumprir. Você consegue chegar onde você quer. Só basta dedicação. Porque sem dedicação a gente não chega em lugar nenhum, gente. Tudo é base da dedicação. Você, desde pequena, não ouve que tem que escovar o dente de manhã, à tarde, à noite. Então, isso começou a virar uma rotina. E também uma dedicação. Você está se dedicando a escovar o dente. Acredite ou não, isso é uma dedicação. Desde manhã você não lembra do horário do almoço, do horário que você tem que acordar para ir para a escola. Isso são dedicações que você faz a si mesma. Então, além dessas coisas normais do cotidiano, comece a pensar em coisas grandes, porque você pode, se você quer, você pode. Pra você, gente, nada é impossível. Acredite, nada é impossível. Mas também tem aquela coisa que eu já falei. Não vá pelos sonhos dos outros. Nunca vá pelos sonhos dos outros, e sim pelo seu sonho. Tente se lembrar sempre do seu sonho. Se você tá fazendo aquilo dali por você, ou pela sua amiga, pelo seu tio, pelo seu pai. Se você tá fazendo aquela faculdade porque você quer, porque você gosta daquilo, ou porque sua mãe não conseguiu cumprir, ou seu pai não conseguiu cumprir aquilo dali, estão de alguma forma pressionando aquilo em você. E vai chegar lá na frente, quando você já não tiver mais tempo, porque nunca é tarde para estudar. Mas vocês entendem o que eu estou falando. Quando você não tiver mais tempo para fazer aquelas coisas todas que você teve a vida inteira para fazer, aí você vai perceber, meu Deus, por que eu tô fazendo isso? Eu nem nunca gostei disso. Então comecem a pensar se vocês estão fazendo isso por vocês, ou se estão fazendo isso pelo próximo, por um amigo de vocês. Tente pensar em você. Tente se priorizar, porque se priorizar é muito importante, gente. Nunca fique triste se você ficar sozinha no horário do intervalo. Comece a priorizar a sua companhia, porque a sua companhia é a melhor coisa que você pode ter na sua vida. Porque só você estava com você na hora triste, na sua hora feliz, no melhor dia da sua vida, no pior dia da sua vida. Você estava com você quando você chorou rios de lágrimas por algum acontecimento. Só você estava com você quando você riu pra caraca de alguma coisa que aconteceu. Então comece a priorizar, se priorizar, comece a se amar, comece a amar a sua companhia. E sempre lembre de amar a sua companhia, porque a sua companhia é a melhor coisa que já existiu na face da Terra. Você é a sua melhor amiga, você é tudo, entendeu? Você tem que se amar antes de amar qualquer pessoa, um colega. Se ame, entendeu? Porque muitas vezes a gente esquece. Então, quando a gente esquece, também ocorre aquelas coisas. Meu Deus, ela é melhor do que eu. Olha aquilo dali que ela tá fazendo. Ela é perfeita. Olha o corpo dela. Olha o cabelo dela. Olha qualquer coisa. E fala assim, caraca, eu queria ser assim. Sendo que a gente valoriza tantas pessoas e não para pra se autovalorizar.
Então, quando a gente não se valoriza, a gente começa a se achar inferior àquelas pessoas. Começa a pensar, caraca, pô, eu queria ser aquela pessoa ali, ela é maravilhosa. Só que vocês esquecem que as pessoas, todos os seres humanos, têm defeitos. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito, gente. Não vai achando que aquela pessoa que você vê na internet, que você admira, que você acha ela maravilhosa, que ela não tem defeitos. Porque às vezes a gente bota muita pressão em alguma coisa, achando que a pessoa não tem defeito. E quando a gente vê a pessoa cometendo algum erro, a gente fica, caraca, ela fez aquilo. Ai, que escroto da parte dela, meu Deus. Só que vocês esquecem que ela tem defeitos igual a você, igual a mim, igual a todos os seres humanos. Então, nunca, nunca se esqueçam disso. Nunca se esqueçam de se valorizar. Nunca se esqueçam que as pessoas têm defeitos. Aquela pessoa que você vê na internet tem defeitos. Você tem defeitos, eu tenho defeitos. Mas não é por isso que vamos deixar de se amar. Não vamos deixar de se priorizar. Não é por isso que vamos deixar de ser felizes. Entendeu? Porque a gente tem que viver assim, a gente tem que se amar, a gente tem que conseguir. Porque a gente tem que conseguir se amar, porque se a gente não se ama, quem vai amar a gente? Óbvio, tem nossos pais, que sempre vão amar a gente, nossos avós, nossos tios, independente de quem cuida de você, te ama, sempre lembro disso. Porém, você também tem que se amar. Não adianta só eles te amarem. Não adianta só um colega seu te amar. Você tem que se amar. Para você amar alguém, para você se permitir amar alguém, você tem que se amar. E sempre se priorize, sempre lembre disso, que você tem que se amar. Mas é esse o vídeo, espero que tenha ajudado vocês a refletir um pouco. Espero que tenha ajudado vocês a repensar um pouco sobre a atitude de vocês, sobre o que vocês estão fazendo, que vocês podem melhorar, tá bom? Se vocês gostaram, se esqueçam antes de sair do vídeo de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, me seguir nas minhas redes sociais e beijão, amo vocês e até o próximo.